Contribuição dos segurados do regime geral de previdência social não incide sobre o valor do 13º salário. É de 11% para o segurado empregado, se o seu salário de contribuição for de até R$ 1.845,87. É de 8% sobre o total da remuneração do segurado empregado que possua salário de contribuição de até R$ 1.117,52. Corresponde ao dobro da contribuição paga pelo empregador, empresa ou entidade a ela equiparada. Será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição para os segurados contribuinte individual e facultativo. A opção A está errada. Pouquinho antes de dizermos o fundamento. Dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, nós encontramos as contribuições sociais que fazem os trabalhadores, os segurados do regime geral da Previdência Social. Eles também contribuem, nós contribuímos. Isso é óbvio, isso está previsto na norma. A contribuição social que fazem os trabalhadores segurados para a Seguridade, ok? Ela incide normalmente sobre o salário de contribuição. Então, o salário de contribuição é a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota da contribuição dos segurados do regime geral de previdência social para o financiamento da Seguridade, ok? Dentre as fontes ou aquelas parcelas que integram o salário de contribuição, nós encontramos sim o 13º salário. O 13º salário, gratificação natalina, conforme prevê o artigo 28, parágrafo 7º da Lei 8.212/91, é base de cálculo para a contribuição dos segurados, sim. Ele só não vai integrar o cálculo do futuro benefício, mas ele é base de cálculo para a contribuição dos segurados. Então, a opção está errada ao afirmar que ele não integrará a base de cálculo da contribuição quando ele integra, ok? A letra B também está errada. Veja bem, a contribuição do segurado empregado doméstico e do segurado trabalhador avulso, que são 3 categorias de segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Ela tem alíquotas normalmente variáveis, 8%, 9% e 11%. Que variam à medida que o salário de contribuição destes segurados aumenta. Na portaria interministerial do Ministério da Previdência Social, Ministério da Fazenda, 407, de julho de 2011, ela prevê a aplicação da alíquota de 8% para aqueles segurados, empregado, trabalhador avulso, segurado especial, que tenham remuneração, salário de contribuição de até R$ 1.107,52. De 1.107,52 até 1.845,87, a alíquota sobe para 9%. E de R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74, a alíquota vai para 11%. Então, por essas informações, nós já podemos concluir que a opção está errada, porque não existe uma única alíquota. São 3 alíquotas de contribuição para estes segurados. E até esse valor de R$ 1.845,87, existem 2 alíquotas, de 8% e de 9%. Por isso a opção está errada, ok? A letra C, pelos mesmos motivos dados agora há pouco, também está errada. A contribuição será do segurado empregado, será de 8% até um salário de contribuição de R$ 1.107,52. O salário de contribuição de R$ 1.117,52 até R$ 1.845,87 vai ser de 9% e não mais de 8%. Por isso a opção também está errada. A letra D também está errada. A contribuição dos segurados do regime geral de previdência social não está pautada, balizada pela contribuição que fazem as empresas. As alíquotas que têm a contribuição dos empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais, segurados especiais e segurados facultativos, está nos artigos 20, 21 e 25 do Plano de Custeio da Lei 8.212 de 91. E não se confundem, não estão vinculadas com a alíquota da contribuição que fazem as empresas, previstas lá no artigo 22 e seguintes da Lei 8.212. Então não há uma vinculação entre a contribuição dos segurados em relação à das empresas. Por isso a opção está errada. Por fim, nos sobra lá só a opção E, e efetivamente, a contribuição dos segurados facultativos e contribuintes individuais, nos termos do artigo 21 da Lei 8.212/91, segue uma alíquota padrão, entre aspas, 20%. Então, a alíquota padrão da contribuição do contribuinte individual do segurado facultativo é de 20% sobre o seu salário de contribuição. Existem outras alíquotas, mas a regra, o padrão,
é usar-se essa alíquota que incide sobre a respectiva ou o respectivo salário de contribuição dos segurados contribuinte individual facultativo, conforme prevê o artigo 21 da Lei 8.212/91. Então, nessa questão, nós assinalamos a letra E e o fundamento legal, artigo 21 do plano de custeio, ok? Vamos ver a próxima questão. A contribuição dos segurados do RGPS para o financiamento das prestações que lhes são devidas, em nenhuma hipótese poderá incidir sobre o valor das aposentadorias e pensões concedidas por esse regime de previdência. É de 5% sobre o valor mínimo mensal do salário de contribuição para o segurado contribuinte individual que, sem renda própria, trabalha em atividades domésticas no âmbito de sua própria residência e pertence à família de baixa renda. É de alíquota única de 11% para todos os contribuintes individuais. Tem como base de cálculo para todas as hipóteses o salário de contribuição. É de alíquota fixa de 8% apenas para o trabalhador rural segurado especial, contratado por produtor rural pessoa física na forma do artigo 14A da Lei 5889 de 1973 para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. A letra A, já de pronto, é ela a correta. Conforme dispõe o artigo 95, inciso 2 da Constituição Federal, as contribuições que farão os segurados do regime geral de previdência social para a manutenção da Seguridade Social, em nenhuma hipótese vão incidir sobre os proventos de aposentadorias e pensões dadas aos beneficiários do regime geral de previdência social. Então, no regime geral, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não haverá contribuição para a Seguridade que incida sobre a aposentadoria ou a pensão dos beneficiários do regime geral, ok? Então a opção A já é a correta, fundamento legal, artigo 95, inciso 2 da Constituição Federal. Mas nós temos que ver porque é importante e por que as demais estão incorretas, certo? A letra B está errada porque a faculdade legal concedida a um tipo de segurado para que faça a contribuição com a alíquota de 5% e aquela descrição de quem seja segurado se refere a um segurado facultativo. Então diz lá o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B do plano de custeio da Lei 8.212/91, que o segurado facultativo que trabalha em sua própria residência, em atividades sem fins lucrativos, que pertence à família de baixa renda, pode efetuar contribuições com a alíquota de 5% sobre uma base de cálculo que é o valor mínimo do salário de contribuição. Este segurado é um segurado facultativo, não contribuinte individual. Esse segurado facultativo é a dona de casa, o dono de casa. Então não é um contribuinte individual, por isso a opção está incorreta. A letra C está errada ao afirmar que o contribuinte individual faz a sua contribuição para a manutenção da Seguridade com a alíquota única. Com a alíquota única, não é. O artigo 21 do Plano de Custeio, Lei 8.212/91, prevê pelo menos 3 alíquotas. O normal é que o contribuinte individual faça contribuições com a alíquota de 20%. Mas se presta serviço à empresa, faz contribuição com a alíquota de 11%. E ainda existe a opção, deferida a alguns contribuintes individuais, de fazer essa contribuição de 11% também, mas é uma opção. Por fim, existem outros segurados que fazem a contribuição com a alíquota de só 5%. Mas, enfim, o segurado facultativo, o segurado contribuinte individual, nos termos do artigo 21 da Lei 8.212/91, tem alíquotas variadas. Não é uma alíquota única para todas as situações. Dá uma olhadinha lá no artigo 21 da Lei 8.212/91. Por isso a opção está errada. A letra D também está errada ao afirmar que a base de cálculo das contribuições segurados é, para todos os casos, o salário de contribuição. O salário de contribuição é um termo próprio, é uma questão própria de direito previdenciário. O salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição de quase todos os segurados. É a base de cálculo da contribuição do segurado empregado, do empregado doméstico, do trabalhador avulso, do contribuinte individual e do segurado facultativo, mas não é do segurado especial. Nos termos do artigo 25 do Plano de Custeio da Lei 8.212/1991, o segurado especial faz sua contribuição com a aplicação de uma alíquota específica sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Então, para ele, a sua base de cálculo é a receita bruta e não o salário de contribuição. Por isso, a opção está errada. Por fim, a letra E apresenta uma situação excepcional que existe, há a previsão dela. Ou seja, de um tipo de segurado específico,
que tem um contrato de trabalho rural e bem específico, previsto na Lei do Trabalho Rural, Lei 5889 de 1973. Esse segurado faz uma contribuição com valor fixo, mas esse segurado que vai ser contratado dessa forma, vai fazer a contribuição com a alíquota fixa, não é um segurado especial. Conforme dispõe a lei, conforme dispõe o artigo 98, parágrafo único do Decreto 3.048 de 99, nós vamos perceber que só pode fazer essa contribuição, ou melhor, só fará essa contribuição com a alíquota fixa de 8%, o segurado trabalhador rural empregado. Então, é um empregado, é uma pessoa que mantém um contrato de emprego por um prazo máximo de 2 anos, dentro do período de 1 ano, trabalha no meio rural. Então, é um contrato bem específico, mas esse segurado não pertence à categoria do segurado especial, ele é o segurado empregado. Anote aí o artigo 98, parágrafo único do Decreto 3.048 de 99 para dar uma olhada dela. Então, nessa questão, a opção correta é a letra A, fundada no artigo 95, inciso 2 da Constituição Federal. Vamos ver o texto da próxima questão. Contribuem para a Seguridade Social, da mesma forma, aqueles que estão em iguais condições contributivas. As empresas não contribuem da mesma forma que os trabalhadores, em conformidade, especificamente, com o princípio da universalidade, seletividade na prestação de benefícios e serviços, equidade na forma de participação no custeio, irredutibilidade do valor dos benefícios, natureza democrática e descentralizada da administração. Dentre as opções que nós temos, a letra A a gente já vê de pronto, e por tudo que nós já estudamos, que está errado. O princípio da universalidade, da cobertura do atendimento, previsto lá na Constituição Federal, artigo 94, parágrafo único, diz tão somente que as prestações de seguridade social devem cobrir todos os riscos sociais possíveis e existentes. E os benefícios que forem criados, as prestações, devem ser entregues a todos aqueles que necessitam. Então, não é universalidade, a opção A está errada. Tampouco a opção B, seletividade na prestação dos benefícios e serviços, diz respeito aos benefícios, às prestações em si. Ou seja, criados os benefícios, criados os serviços, nós devemos, na verdade, selecionar os riscos sociais mais graves e criar, então, os benefícios e serviços correspondentes. Então, não diz respeito ao financiamento em si. É um princípio constitucional da Seguridade, mas não diz respeito ao financiamento em si, ok? Enfim, a letra C, equidade na forma de participação no custeio. É aquela que nós devemos assinalar, previsto no artigo 94, parágrafo único, inciso 5. Este princípio, parágrafo único, inciso 5 da Constituição Federal, esse princípio nos diz que aqueles que contribuem para a Seguridade Social, que a lei determina que contribuam, vão fazer essas contribuições na medida das suas possibilidades, das suas capacidades econômicas. Por isso, é equidade, justiça na forma de participação no custeio. Então, é a letra C. As outras opções, letras D e E, trazem princípios que não estão relacionados ao financiamento da Seguridade Social, ou melhor dizendo, estão relacionados a outras questões da Seguridade. Não dizem respeito àquilo que o caput nos trouxe, que é a equidade, a distribuição equânime na forma de participação no custeio da Seguridade Social. Então, nessa questão, nós assinalamos a letra C, fundamento legal, artigo 94, parágrafo único, inciso 5 da Constituição Federal. Ok? Então, nós terminamos esse bloco com as questões relacionadas ao financiamento. Dê uma olhada com calma na Lei 8.612/91, no artigo 95 da Constituição Federal. Leia com calma mesmo, refaça as questões, porque essa parte de financiamento é um pouco mais complicada, traz diversos números, diversos dados, e é importante ter calma, paciência em especial ao lidar com essa matéria de direito previdenciário. Ok? Boa sorte, então.